Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. O nosso estudo e reflexão desse momento fala de um sentimento que assola, que atinge grande parte das criaturas humanas, trazendo muitas vezes dores e sofrimentos. Nós vamos falar da tristeza. É muito importante nós fazermos algumas reflexões sobre a tristeza. O Espírito Emmanuel, ele nos diz que somente uma tristeza existe que de uma forma legítima e que é incontestável. E qual seria essa tristeza? Seria aquela que decorre do arrependimento por faltas cometidas. Mas ele alerta também que essa tristeza, ela não deve perdurar em nós, senão pelo estreito tempo necessário para nós fazermos a nossa autoanálise. Compara o Espírito Emmanuel com o estabelecimento de crédito, quando cerra temporariamente as suas portas para fazer um balanço. E aí ele nos lembra também para que nós nos analisemos, conforme nós vamos encontrar também a orientação de Santo Agostinho, que está na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando ele fala para nós fazermos aquela autorreflexão ao deitarmos, né? Interrogar a nossa consciência, passar em revista tudo o que fizemos naquele dia, perguntar se não faltara algum dever, algum amparo, alguma ajuda, e se também não tivesse motivo para queixar dele. Daí nós vamos entender o imperativo de buscarmos a essência do otimismo nas mais difíceis situações, né? O desajuste realmente ocorre quando nós lutamos e não compreendemos essa grande luta que travamos com nós mesmos. E aí a gente busca, para clarear um pouco essa nossa visão de tristeza, quando está lá posto em Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 21, quando o apóstolo Paulo disse: sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então nós percebemos aqui, quando o Espírito Emmanuel nos convida a fazer essa autorreflexão, para buscarmos vencer a nós mesmos, como Paulo nos afirma nessa passagem, né? Então nós estamos no processo de endividamento perante a lei divina. E se nós não compreendermos, não lutarmos, não buscarmos a solução para essas questões, realmente causa em todos nós uma desarmonia muito grande. E essa desarmonia, evidentemente, que vai nos levar a um processo de tristeza. Mas, considerando essa questão da tristeza, nós vamos buscar também no Espírito Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, no capítulo 5, quando ela diz lá o seguinte: tristeza não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. É o estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida. É um fenômeno natural que ocorre com qualquer um de nós.
Tristeza, por exemplo, quando somos traídos, no processo de uso de drogas, nas doenças graves, na perda de um emprego, na morte ou no desencarne de um ente querido e assim por diante. A tristeza, sem lamentações, queixas, ressentimentos, é psicoterapêutica. Então vejam bem que os espíritos têm nos chamado a fazer essa autorreflexão, a buscarmos a compreensão de nós mesmos, do que nos ocorre, e muitas vezes nós permanecemos nesse processo de tristeza. Como o Espírito Joana de Ângeles nos diz aqui, que a tristeza é só a ausência momentânea da alegria, né? E é uma decisão nossa, é um processo que nós temos que conquistar. Essa alegria de viver, essa alegria de estarmos juntos, do trabalho, né? E aí a gente lembra muito agora do Chico Xavier. Nosso queridíssimo Chico, ele dizia, quando perguntado se ele era triste, ele falou, não, eu tenho momentos de tristeza, mas não sou um espírito triste. O que o espírito, agora desencarnado, Chico Xavier, quer nos dizer? Que nós vamos ter momentos de tristeza. O que nós não podemos é permanecer nessa tristeza. Como ele mesmo fala, que ele tem momentos de tristeza, mas não é um espírito triste. Então, é muito importante, queridas irmãs e queridos irmãos, esse nosso processo de reflexão. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel, ele, na lição 130, ele fala da tristeza. Ele fala de duas tristezas. A tristeza com Deus e a tristeza segundo a terra. E o que ele quer dizer com essa tristeza segundo Deus? É que a primeira tristeza, essa tristeza segundo Deus, ela soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. Então, nos causa aquilo que o Espírito Joana de Ângeles está dizendo, essa tristeza momentânea. E a outra, a tristeza segundo a terra, é o caminho para a morte, segundo o Espírito Emmanuel, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Então, olha, eu vejo tanto que é importante nós estarmos reflexivos com esse processo, né? Mais à frente, ele diz, por exemplo, da tristeza pela ausência de dinheiro para os excessos que o ser humano faz, né? Vemos pessoas torturadas que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. É interessante isso, né? A pessoa fica triste com isso. Nós ouvimos muitos dependentes, né, viciados na queixa doentia, incapazes de servir sem aguilhões, quer dizer, sem sofrimento. Queixam de tudo. E a tristeza do mundo que prende o espírito à teia das reencarnações, corretivas e perigosas. Então, raros são aqueles homens que se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, não se veem nesse processo de espíritos imortais. Então, queridos e queridas, fiquemos com a grande sugestão do nosso querido Chico Xavier, quando ele nos conclama, né, a buscarmos o otimismo, a fé, a esperança, e que essa tristeza, quando ela vem, nós trabalhemos ela e mandemos ela para bem longe. E busquemos ser felizes, ser alegres, estarmos sempre otimistas em todo o processo da nossa vida material. Nós sabemos que nós vamos ter que passar por essas vicissitudes, mas podemos passar com muita alegria e não com tristeza. Queremos deixar aqui um grande abraço a todos, felicidades e muita alegria na nossa vida. Muita paz.